toda crença salva. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Que tal a pergunta que lhe fizemos, meu prezado ouvinte? Toda crença salva? Certamente você já teve a experiência, como outras pessoas, de estar à procura de uma determinada rua em um bairro da cidade e, após muitas voltas, procuras e perguntas, finalmente alcançou o endereço desejado e a pessoa que procurava. Se eu não conheço uma cidade, é no mínimo falta de bom senso dizer que de alguma forma hei de achar a rua que procuro. Suponhamos que você se encontra na região sul da cidade e a rua que quer achar se encontra em algum lugar da zona leste da cidade ou na zona norte da cidade. Por isso, é completamente sem sentido ficar procurando a rua onde se quer chegar, na zona sul, só porque se pensa que ela deverá estar por ali em algum lugar. Já aconteceu isso com você? Porém, se fizermos o uso de um mapa da cidade, será muito mais fácil alcançar o destino. E quantas pessoas dizem simplesmente que todos os homens ou todas as pessoas chegarão ao céu e que cada crença salva, o importante é que se tenha fé em alguma coisa. Parece que não é necessário orientar-se nestas questões conforme o plano de Deus que nos ministra na Bíblia Sagrada. Então existem pessoas que assim pensam, mas queremos dizer à luz da Bíblia Sagrada que só existe um caminho e quem deixar de escolhê-lo nunca chegará a Deus, nunca mesmo. Sabe o que diz a Bíblia? Em João 14, versículo 6, Jesus declarou de si mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu quero dizer a você que tem nos ouvido frequentemente, não se engane dizendo que já está indo por um caminho. Todos estamos a caminho, mas a questão é que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos direitos, e o fim deles são os caminhos de morte. E se estivermos no caminho errado, não chegaremos ao lugar desejado. E, prezado ouvinte, você pode estar perguntando: como então posso sair do caminho errado e chegar ao caminho certo? Simplesmente abandone esse caminho errado, pois o levará numa direção errada, e adote a direção do destino desejado. Diante de nós, segundo as palavras do Senhor Jesus, existem dois caminhos que levam a destinos diferentes, opostos. No capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram.
Não tem outra opção, não há um caminho neutro, uma porta neutra, ou de um lado ou de outro. Simplesmente dizemos, repetindo, abandone o caminho largo, pois o levará numa direção errada, e adote a recomendação de Jesus de entrar pelo caminho estreito. Você precisa fazer uma conversão em sua vida. Mude o curso de sua vida. É o que diz o profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, e no versículo 6 e 7, ele diz: deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Agora, a observação do versículo 6 é muito séria. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há uma ocasião propícia para isso, e não é da forma que nós pensamos. Em qualquer tempo da minha vida, quando faltarem 5 minutos para a minha morte, eu vou tomar uma decisão séria a respeito. Você não sabe quando faltarão 5 minutos para a sua partida. Mude o curso da sua vida. E para isso devemos crer em Jesus, pois lemos que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, disse ele, vem ao Pai senão por mim. Nós costumamos dizer em nossas reuniões, nossos cultos, no final deles, que os visitantes que quiserem aceitar a Jesus como Salvador, mas se manifestem levantando o seu braço direito, como numa clamação que está certo de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. E eu perguntaria: você alguma vez entrou num templo evangélico e ouviu esse convite? Para alguns, esses convites, você disse sim ou não. E eu quero repetir este convite para você. Talvez você diga: não sei o que significa esse convite a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. O que realmente isso quer dizer? Então queremos dizer para você, em breves palavras, que esta expressão usada pelos evangélicos tem 2 sentidos, ou se aplica a 2 coisas na nossa vida. Primeiro, aceitá-lo como Salvador. Significa, você está concordando que você é um pecador. Como todos nós somos pecadores, considerando o que a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, se você é um pecador, você precisa de salvação, que se efetiva na vida da pessoa quando crê no sacrifício vicário, expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Você talvez pergunte: que palavra é essa, vicário, expiatório? Significa que Jesus não tinha pecados e se entregou por você. Então ele tomou o seu lugar. Como diz o apóstolo Pedro, ele levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. E que a morte de Jesus propicia a cada pessoa que aceitar que Cristo
veio a este mundo para salvar os pecadores e que pela sua morte, pelo seu sacrifício na cruz, a pessoa que o aceita nesta situação, ela tem a garantia da salvação. Isto é o que significa a nossa expressão aceitar a Jesus como Salvador. E a outra expressão que nós apontamos é aceitá-lo como Senhor. Nesta condição, nós renunciamos às coisas deste mundo para servir exclusivamente ao Senhor Jesus. Essa expressão não é uma expressão da boca para fora, também não é apenas ir a uma igreja ou ser chamado de crente, envolve uma completa submissão ao nome de Jesus, a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, e a sua vontade. Então, ao aceitá-lo como Senhor, estamos nos colocando na posição de servo para obedecer a sua palavra e renunciar nossas antigas crenças, costumes e hábitos e nos comportar como nos aproximar cada vez mais de Jesus. Essa palavra que estou falando, de renúncia, foi apresentada pelo Senhor Jesus Cristo no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aí está o convite de Jesus. Não é obrigado, é um convite. E a Bíblia usa uma outra expressão, como nascer de novo, para indicar que há necessidade de deixarmos a vida velha e passarmos a viver uma vida nova. É o que nos diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E este ato de aceitar Jesus como Salvador e Senhor nos garante de imediato a salvação das nossas almas. E é o único caminho que temos para nos livrar da condenação do inferno e chegarmos ao céu. Palavras de Jesus em João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passamos a ter a vida eterna no momento em que cremos, e esta vida significa um tipo de comunhão com Deus, coisa que não havia porque estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, como diz o profeta Isaías 59, versículo 1 e 2, vossos pecados causam divisão, separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Faça isso. Tome essa decisão, porque ela é exclusivamente sua. E saiba então, repetindo Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A resposta é sua. Repetimos, toda crença salva? Não. Só uma pessoa salva. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus em João 14:6.